E aí, pessoal, o Grêmio apresentou a esperança. Isso mesmo, os números de Elkson. Quem é esse jogador? Por que ele veio jogar a segunda divisão? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, fique atento a este vídeo, Metais Thalita. Esse vídeo que você vai ver é da linha Black. Isso mesmo. Se você precisa de torneiras para a cozinha, para o banheiro, não fique em dúvida. Metais Thalita, 10 anos de garantia nas melhores lojas do setor. Sempre tem Metais Thalita. Chegue lá e peça Metais Thalita. Isso mesmo, vale a pena, imperdível e é parceiro do CCD. Gente, vamos lá. O Grêmio apresentou hoje em coletiva Elkson, 32 anos, centroavante. Eu pedi para o Eduardo Picão, o nosso estagiário raiz lá da Band, para buscar números desse jogador e tentar entender o que ele está fazendo aqui. Porque quando a gente bota o olho nos números, e ele fez aqui abriu aqui uns números, aí você vê Elkson, 281 jogos, a letra é do Eduardo Picão, tá? 158 gols na China. E aí ele fez um comparativo aqui, ele botou o Hulk, 0,56 de média na China. E o Hulk, que está estourando aqui no futebol brasileiro, tem 148 jogos, 76 gols, e a média é menor do que a do Elkson. Que jogador é esse? Gostaram aqui do nosso Eduardo Picão? É gênio, né? Que jogador é esse que o Grêmio está trazendo? Porque quando se fala em Série B, se fala em contratar jogadores que ou são reservas dos seus clubes lá na Série A, estão tentando voltar aqui ou ali de alguma coisa. Mas o Elkson, 10 anos de China, milionário. Jogador com esse histórico aqui, jogador de seleção, ele vai ser convocado, ele data FIFA, ele vai jogar lá. E ele se apresentou um jeito simples, de palavra mansa, dando uma linha, voltou ao Brasil para ficar perto da mãe, que mora lá no Nordeste, que vai estar agora mais próximo aqui do filho. Teve, segundo as especulações ditas pela imprensa, a possibilidade de jogar no Palmeiras, a possibilidade de jogar em grandes clubes brasileiros na Série A. E, curiosamente, ele tem 32 anos e, curiosamente, a opção pelo Grêmio, ela se deu exatamente pelo tempo de poder trabalhar. A parte profissional foi a que contou. Fiquei encantado com a forma como ele se comunicou e se manifestou. Porque a coletiva, ela surge perguntas, quanto tempo vai levar? Já se fala em 20 dias para estrear, treinando há uma semana. O último jogo foi em novembro. Se fala em 20 dias. Falou, não, eu estou cuidando da alimentação para não subir o meu peso. Está preocupado, quer dar resultado. Falou em resultado. E é legal a gente ver isso. O cuidado com o dar resultado, o comprometimento à causa que colocou, a escolha pelo Grêmio e a forma como ele se manifestou nesta escolha. São situações assim que indicam a nossa preocupação em outros momentos. O Grêmio contrata outro perfil de jogador. Falou do contrato, uma garantia para o Grêmio. Ou seja, eu vou tentar dar resultado aqui para ficar aqui. Mas se não der resultado, o Grêmio não perde nada. Quem é que começa a movimentar essas peças e ver? Quando eu olhei esses números, eu disse, mas nós conhecemos ele daqui, conhecemos ele no Vitória muito bem, no Botafogo muito bem. Claro que sim, muito bem. Mas é curioso. E eu fiz questão de fazer, eu tinha outros conteúdos para hoje à noite, mas eu fiz questão de colocar quem é Elkson. Que jogador é esse que o Grêmio está trazendo? Pois eu digo, o Grêmio está trazendo a esperança.
O Grêmio está trazendo a esperança. Se o Elkson for um pouco isso aqui, Elkson será o jogador principal do Grêmio voltando à primeira divisão. E vou mais longe. Ele renova com o Grêmio e no ano que vem ele é também figura na Série A. Esse jogador aqui. Olhem os números. Olhem os números. Olhem os números. E quando tu soma os números ao que tu viu hoje na coletiva de imprensa, mais ainda. Mais ainda. A realidade do Elkson, ela é muito clara. Ele quer voltar, ele quer dar resultado aqui e ele escolheu o Grêmio porque entende que aqui o trabalho vai poder ser organizado, ele vai ter esse período para poder treinar bastante, porque os jogos vão ser em menor número, para ele voltar fisicamente à mesma forma e poder desenvolver o seu próprio trabalho e as suas questões. Foi por isso. É por isso que está aqui. Ah, o salário é bom? Claro que é, mas não está pelo salário. Ganhava mais de 2 milhões por mês na China por mais de 10 anos. Jogador que dinheiro não é problema. Assim como o Hulk, né? Assim como o Hulk. E em cima da escolha do Grêmio, o torcedor tem que analisar. O torcedor tem que entender. Às vezes a gente não se dá conta disso. O torcedor tem que entender. Foi uma escolha criteriosa do Elkson em cima do projeto apresentado pelo clube. O clube apresentou um projeto para ele que acabou determinando a vinda dele para cá e contra projetos muito maiores que o nosso, porque a gente tem que ter consciência. O projeto do Grêmio é ruim nesse momento. O Grêmio tem poucos jogos até o final da temporada e esse número até foi determinante para a vinda desse jogador. O Grêmio começa o time com o Elkson. Falou que jogou pelo lado do campo, ou seja, não quis criar nenhum tipo de problema para o Roger, pelo contrário, disse, olha, eu jogo por dentro, é o meu lugar, virei centroavante, mas já joguei do lado, se tiver que jogar, ajudo aqui, ajudo ali, posso fazer isso. Falou da forma que jogou com grandes treinadores, tá gostando da forma como o Roger tá trabalhando, enfim, são situações como essa que fazem a gente ter esperança. Hoje o Grêmio apresentou o principal nome da temporada 2022 e eu espero sinceramente que parte das palavras dele e principalmente da escolha seja refletida no campo e que esses números não precisam nem ser parecidos, tá? Nem ser parecidos. 20% disso aqui o Grêmio escapa. 20% disso aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.